Estou ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Projeto 559, às 5h59 da manhã. Hoje, literalmente, segunda-feira, segundou. Sextou? Não, segundou. Bom ou ruim? Bom demais, bom demais. Bom dia para quem tá chegando agora, bom dia. Não dá pra ver o nome direito, eu sei que é Pimentel no final. Parece que é Denise, correto? Bom dia, Denise, se é Denise mesmo, bom dia. Bom dia, que se vocês têm uma energia produzida hoje surreal para iniciar a semana, que a semana de vocês seja uma semana brilhante. Que a gente já comece a semana produzindo muita energia. Ei, Ana Paixão! Ana Paixão! Tudo bem, Ana? Bora para mais uma live? Bora para a gente poder crescer mais uma vez junto? Espero que esteja fazendo diferença para vocês, porque para mim tem feito toda a diferença. E eu gostaria muito de falar uma coisa importante para vocês aqui. Deixar registrado, já que as lives ficam gravadas. Ontem, antes de fazer a live hoje, olha que é a mente da gente. A minha mente já começou a dar um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Ah, podia dormir até um pouquinho. Pra que você vai fazer amanhã? O que você tem pra falar amanhã? É assunto demais e tal. Lembra daquela palavra que eu falei com vocês de dar o comando? Então, ontem à noite mesmo eu já dei o comando. Eu falei, amanhã, presta isso, olhando pro espelho, tá? Amanhã, Samuel Schettino, teremos uma live maravilhosa. A melhor live feita até hoje. Por que você fez isso, Samuel? Porque se eu não faço isso, a energia não é produzida. E exatamente na hora que eu estou condicionando para o meu corpo descansar, para minha mente ficar em um estado onde ela vai trabalhar todo o meu corpo sozinho, se eu não dou um comando para ela fazer o que eu realmente quero, na parte da manhã, o último pensamento que você tem à noite antes de dormir, as últimas ações que você tem à noite antes de dormir, determina como você vai acordar. Como assim? Dito. Se você virar de noite e falar assim, ó, amanhã eu quero acordar sorrindo, e fazer assim, ó, antes de dormir, você não vai entender, mas você vai acordar no dia seguinte com um sorriso no rosto. Por que isso acontece? Porque vocês precisam entender isso. Todo dia que eu estiver aqui eu vou falar a mesma coisa com vocês. Tudo é comando. A mente é comandada 24 horas. Samuel, então a mente comanda tudo? Comanda, mas você tem que ter um corpo forte. Mente fraca, mente forte e corpo fraco não vai adiantar nada. E nem o inverso, corpo forte e mente fraca. Os dois precisam ser fortalecidos. Por que eu faço minha oração de manhã? Ah, cafezinho é bom demais. Pareando a minha espiritualidade com a espiritualidade de Deus. Pedindo a Jesus que a gente faça uma sinergia nesse momento. Por que eu faço isso? Porque na verdade, a hora que eu estou... Eu pequenininho. O Pedro chegou aqui. Por que eu faço isso? Porque na hora que eu faço exatamente essa pareação da minha energia com a energia de Deus, eu estou querendo o quê? Que as minhas coisas espirituais, que a minha energia, que ela tenha sinergia com o que eu estou fazendo. Para que eu tenha o foco do que eu estou fazendo. Para que as coisas que eu estou fazendo, elas tenham similaridade com o que eu estou fazendo. Então o que eu oriento vocês a fazer? A gente tem um mentor muito bom na internet, uns vão criticar, outros não, eu gosto muito dele, chama Pablo Marçal. O Pablo usa uma técnica que realmente existe, chama boot cerebral. O que é o boot cerebral? Ele prepara o corpo dele, com respirando, literalmente ele puxa uma respiração. Por que ele faz isso? Por que ele esvazia o peito dele? Porque ele tira a pressão daqui de dentro. Porque nesse momento, quando você está acordando, parece que não, mas é como se todos os pensamentos começassem a florar ao mesmo tempo. Então é necessário, quando você quer buscar um pareamento, que você busque uma respiração para que você
Comece a o primeiro passo da concentração é a respiração. O primeiro passo da meditação é a concentração. Meditar é bom? Depende do que você está buscando. Depende de qual meditação que você está buscando. Mindfulness, não sei qual que você vai buscar. Mas sim, respondendo a sua pergunta. Meditação faz bem, sim. Depende do seu foco. Depende para que você está fazendo. Tudo que você estiver fazendo, se você tiver uma direção, se você tiver um norte, tiver um foco, com certeza você terá objetivos. Live de hoje, nós vamos falar de assuntos muito bons, muito bons. Quais são os assuntos hoje que nós vamos falar? Nós vamos falar hoje de Isaías 17. Vamos começar falando disso. E eu sempre sou muito breve quando eu falo da Bíblia para vocês, porque eu extraio do capítulo o que é bom para o meu dia. Mas peraí, então como é que eu vou extrair se eu não sou nenhum técnico? Leia. Se você não consegue entender, peça ajuda aos universitários, que é consultando o Google, o próprio YouTube, explicação, Bíblia, capítulo tal. Vai ter uma explicação boa, que vai com certeza ter sinergia com alguma coisa que você vai fazer no seu dia. Samuel, por que isso é importante? Porque a Bíblia é o manual da vida. Ali, os antepassados mostram para você, inclusive o próprio Jesus, o que é que você deve fazer, como é que você deve se comportar, o que foi feito lá atrás que não deu certo, que pode dar certo hoje. Conhecimento nunca é demais, mas conhecimento sem uso da sabedoria, nada adianta. Umas lives para trás eu falei para você de maneira muito simples. Como é que eu identifico, Samuel, conhecimento e sabedoria? Conhecimento. Você sabe lavar vasilha? Eu sei, isso é conhecimento. Lavar vasilha, sabedoria. Então, basicamente, sem complicar demais, sem fazer muita firula, conhecimento, literalmente, é quando você entende ou aprende algo. E sabedoria é quando você coloca aquele algo em ação. Aula passada, vocês vão lembrar que eu falei sobre estar ocupado e estar produzindo. Lembram disso? Estar ocupado, isso é o Pedro, gente. Estar ocupado e estar produtivo são duas coisas bem diferentes. Se eu sentar aqui, estiver estudando, ocupando o meu tempo, ocupando a minha cabeça, e isso que eu estou estudando aqui não for de valia para nada, eu estou perdendo meu tempo. Nada de produtivo eu vou tirar daqui. Como que eu faço então para que tudo que eu estou fazendo não seja só uma ocupação, mas seja assim uma produtividade? Acabe de fazer. Igual nós estamos na live aqui hoje, caneta e papel na mão. Pô, mas eu estou no ônibus. Realmente vai ficar difícil. Eu estou indo para o trabalho. Então presta atenção e quando você parar, pega o sua anotação e anota as coisas. Mas anote, que se você não anotar, vai tudo se perder. E dica número 2, quem ensina, quem aprende e depois ensina, aprende 2 vezes. Quem aprende e depois ensina, aprende 2 vezes. Então, se você aprender aquilo que você está aprendendo e você ensinar as pessoas, 2 vezes você vai aprender isso. Aonde eu quero chegar com isso? Fica muito mais consciente do que inconsciente. Você entende isso? Fica muito mais consciente do que inconsciente. O que você quer dizer com isso, Samuel? Quando está na consciência, a prática ela fica evidente. Quando está consciente, a coisa acontece na consciência, acontece no momento presente. É mais difícil de não acontecer. É mais difícil de não ser exercitado. Então, tudo que eu pratico e coloco como produtivo vai acontecer. Opa, Érico, seja bem-vindo. Pessoal, olha só. Isaías 17 hoje dá uma mensagem muito importante pra gente. Vocês lembram aquela coisa de plantar é uma escolha. Meu amor. Vai lá, filha. Pera aí, gente, só um minutinho. Aqui, ó. Olha lá a Laila aí, ó. A Laila vai levar você, tá bom, meu amor? Então, acontece. Vocês lembram que eu estava falando com vocês? Isaías fala uma coisa importante no 17. Ele diz que todas as coisas plantadas, elas vêm como montes. Então, assim, a escolha de plantar é uma escolha. Você escolhe o que você quer plantar. Mas a colheita, ela é obrigatória.
Então, ele diz que tanto o bom quanto o mal, ele vai plantar ao florescer do dia. E com o passar da noite, aquela semente, ela parece debaixo da terra que ela não está florescendo, mas ela está florescendo. Porque o movimento da terra, o movimento da natureza, ele não para. O seu corpo, a sua mente, quando você está dormindo, ele não para de funcionar. Ele não para de evoluir. É um processo ativo constante. Você pode estar em baixa frequência, ou, como nas lives passadas, você pode estar com baixa estima. Como eu identifico isso? Nos extremos. Vai lá na live retrasada, que você vai ver isso. A live, nós estamos na 9, na live 7 a gente fala de autoestima. Vai lá dar uma olhada que você vai entender isso aí que eu estou falando. Então, quando você está nesse processo, onde você planta a semente, o que seria? Aí vão lá. Pô, mas o que tem a ver semente? Aí eu plantei semente e debaixo da terra, aí eu vou colher. Tudo tem uma simbologia. As coisas que você faz, as coisas as quais você decide fazer, na sua casa, com a sua família, com o seu cônjuge, na sua empresa, são sementes sendo plantadas em terra fértil ou não. Você tem a opção todos os dias de escolher fazer algo bom ou ruim. O que você escolher fazer, meu querido e minha querida, é uma semente lançada no solo. Ela vai florescer, ela vai dar fruto. Pode parecer que não. Então, uma atitude boa, ela é uma semente lançada no solo. Ela vai germinando, ela vai criando aresta, ela vai crescendo. É processo natural. Olha a Jesuicidência, a aula de hoje, Isaías 17, fala disso. Eu escolhi ler Isaías 17 hoje? Não. É uma Jesuicidência, porque a minha frequência, a minha energia é de dar aula para vocês aqui. Automaticamente, Deus vai colocando tudo à minha disposição. E a aula de hoje a gente fala de lei do abastecimento. Tudo a ver, tudo a ver. Por que que tem tudo a ver? Porque as leis do abastecimento, elas falam que tudo é abundante, tudo é uma constância. A natureza e Deus é abundante. Você precisa crer nessa abundância. O problema é que desde os primórdios, o povo não crê no que precisa. Ele não acredita no que é necessário. Não acredita no Deus que a gente serve. Ele só tem olhar para onde não deve. O que mais vende no mundo? O que mais é vendido no mundo? Guerra, roubo, acidente, nego quebrando empresa. Infelizmente, as pessoas, para ficarem confortáveis, na sua grande maioria, não fique atingido com isso, só interiorize isso, para você entender que você tem um lado bom e um lado ruim dentro de você. Só basta você ativar, vou falar assim, fazer uma faísca acender dentro de você, esse lado bom ou esse lado ruim. Você pode ser tão ruim que você pode assustar, como você pode ser tão bom que você pode assustar. Depende de como você ativa a faísca dentro de você. Então, eu falo para vocês o seguinte, é preciso prestar atenção nas escolhas, porque a semente lançada, ela é plantada. E lembra, plantio não é obrigatório, mas a colheita é obrigatória. Então, Isaías 17 fala disso. O que for colhido, tenha paz no seu coração, pois o Deus, o seu Criador, irá restituir na mesma moeda, irá te dar em abundância. Então, fez maldadezinha em abundância, vai colher maldadezinha em abundância. Fez bondade em abundância, vai colher bondade em abundância. Fez gentileza em abundância, vai colher gentileza em abundância. É um processo cíclico e as pessoas, quando começam a fazer, começam a agir, elas não param. Não entendi, Samuel. Tudo é muito cíclico. Movimentos são cíclicos. Energia é cíclica. Você para engordar, você para emagrecer, você para treinar algo, é necessária a disciplina absurda para fazer mal para você, para fazer bem para você. Mas tem uma disciplina nisso. Tem uma ação cotidiana todos os dias. A pessoa que engorda, ela come coisas pesadas, calóricas todos os dias. Ela instintivamente faz força para não praticar nenhum esporte. Ela todos os dias levanta numa preguiça fora do comum.
E a pessoa que quer emagrecer, ela escolhe melhor seus alimentos, pratica esporte todos os dias, levanta com mais energia, endorfina o seu corpo. Você entende que é uma sequência de atividades, de escolhas de atividades que vão fazer uma colheita no final? Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Samuel, então hoje Isaías 17 fala dessa colheita e agora o assunto hoje principal da nossa live. Qual que é? Lei do abastecimento. Lei do abastecimento. O que é a lei do abastecimento? As leis que nós estamos estudando a lei é Deus agindo na nossa vida. Então nós estamos falando de como Deus age na nossa vida em maneira do abastecimento. Muitos livros, muitos coaches, muitas pessoas que vão falar assim, que entenderam isso, transformaram suas vidas. Existe um sermão chamado Sermão da Montanha, que está, acho que em Mateus 17, se não me engano. Eu vou checar para vocês para falar certinho, mas eu sei que é Mateus. Não sei se é 7, eu tenho que pegar certinho para vocês, mas se chama Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é: pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bater a porta e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. E todo aquele que pede, lhe é dado. Então, eu fiz a inversão aqui, mas vocês entenderam, né? Então, o pedido é atendido, a porta é aberta e o que você busca é encontrado. Aonde isso faz convergência comigo? É que eu entendo que tudo que eu falo, tudo que eu dou comando, acontece. E tudo aquilo que eu foco, acontece. É preciso entender que existe uma sequência muito interessante na lei do abastecimento, que a pergunta que é feita é: o que vem primeiro? Ver? E obrigado, Ana. Mateus 5, 1, 12. Obrigado, Ana. Então o Sermão da Montanha é Mateus 5, 1, 12. Então, olha só. Então, a pergunta que é para se fazer é o seguinte: o que vem primeiro? Ver ou acreditar? O que vem primeiro? Ver ou acreditar? Se eu estou aqui tentando mudar a mentalidade de vocês e a gente está trabalhando no processo de mudança de chave, de virada de chave, o que vem primeiro? O ver ou acreditar? Escreve aí, o que vem para você primeiro? Responde para mim, ver ou acreditar? Você acha que em primeira mão na sua vida você tem visto mais o crido, né? Acreditado mais no que você vê, ou você tem acreditado mais do que você acredita? Opa, não entendi. Vou te explicar. Se você fizer a inversão correta, se você fizer a métrica correta, que é acreditar antes de ver, você está exercendo a fé. E a fé é preciso acreditar antes de ver. Não precisa você ver primeiro para você acreditar. Você não precisa ser Tomé que só acredita vendo. Então você precisa fazer essa sinergia funcionar de maneira tênue na sua vida. O acreditar é um exercício da fé constante. A métrica que eu falo com vocês a respeito dessa lei, essa lei que nós estamos trabalhando do abastecimento, ela fala que tudo vem em abundância. Então, acontece que Deus é uma fonte inesgotável de abundância. A natureza é uma fonte inesgotável de abundância. A sua mente é uma fonte inesgotável de abundância. Peraí, Samuel, então me explica melhor. Se Deus é uma fonte inesgotável, significa tudo o que você concentra de bom nele, ele traz de bom para você. Olha para você ver, olha para você no espelho, olha para você. Entenda o seu corpo, entenda a sua saúde, entenda a sua mentalidade. Tudo que você vê nele em abundância, você tem em abundância.
A natureza, tudo que se planta em terra fértil dá em abundância. Se você não mexe com a agricultura, o agronegócio no Brasil é um dos maiores negócios do mundo. Não é só no Brasil, não, mas o Brasil é o país mais forte. No agro é o Brasil. Suas terras são vastas. Isso é dado para o homem, isso é dado para nós. Você pode ter uma casa, você pode ter um apartamento, se você põe lá um vasozinho de planta e planta qualquer coisa para você testar, viva essa experiência para você entender o tanto que a terra é fértil. Veja que você não está vendo o trabalho que acontece ali debaixo. Entenda, olha isso que eu vou falar. Entenda que os seus desejos, os seus focos, os seus alvos, as suas vontades são como uma semente na terra. Eu ponho a semente e ela está ali debaixo da terra. E eu estou regando todos os dias. Um pouco de água todos os dias. Ela começa a crescer para baixo e não o contrário. Então, existe algo acontecendo que eu não estou vendo e eu estou crendo e estou alimentando todos os dias. Essa semente que vai germinando, vai criando raízes, chega um momento que se você continuar acreditando, não estou vendo, estou só acreditando até agora, acreditando e regando todos os dias, onde o movimento de regar? Mantendo o meu foco, olhando sempre, acreditando, criando métricas, estatísticas, movimentos, atitudes que vão me fazer alcançar aquele alvo. Uma hora essa planta começa a sair para fora da terra. E aquilo que você acreditou começa a aparecer. E quando você desacredita, deixa de regar, aquela planta ainda continua o movimento, mas talvez ela não consiga sair para fora. É assim os movimentos da vida. É assim a lei do abastecimento. Não se faz. A parte de Deus é sempre maior do que a nossa. Muito maior do que a nossa. Mas é necessário a sua ação, porque senão, sem a sua ação, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Ou melhor, deixa eu corrigir. Deus é tão perfeito que mesmo na sua inércia, você, na sua inércia, muitas coisas ainda acontecem. O seu organismo continua funcionando. Tudo que rege a sua vida aqui na Terra continua acontecendo, por mais que você esteja estático. Porque a parte de Deus é sempre muito maior do que a nossa. Mas se faz necessário que você haja para que as coisas comecem a acontecer. Tá dando para entender? Tá fazendo sentido para vocês? O que é literalmente viver nas leis de Deus? E essa da semana passada, da live passada, foi da natureza. Essa é do abastecimento. Então fica provado aqui agora para você. Fica provado que o que a gente busca, o que a gente pede, a gente é atendido. O que a gente busca, a gente encontra. E a porta que a gente bate se abre. Essa é uma lei de Deus. Está escrito, está escrito na Bíblia, tá? A Ana Paixão até colocou para a gente aqui, Mateus 5, 1, 12. Então tá aí. Busca, que você vai entender. Quando eu falo, leia a Bíblia como manual de sua vida, já começa por aí. Aonde a lei do abastecimento fala para mim hoje aqui? Ela diz assim, entenda, Deus é uma fonte inesgotável. A natureza é uma fonte inesgotável. A sua mente é uma fonte inesgotável. Significa, quanto mais conhecimento, provérbios, hein? Mais conhecimento eu coloco para dentro, mais eu trabalho esse conhecimento, divulgando, ensinando, conversando sobre o que eu fiz, colocando em prática o que eu fiz ou o que eu aprendi, mais disso será produzido em mim. Quanto mais live eu faço aqui, mais conhecimento vem para mim, na minha direção. Quanto mais dinheiro eu movimento, mais eu pago as contas, mais eu faço funcionário receber, mais eu faço fornecedor receber, mais dinheiro vem na minha direção. Quanto mais amor eu dou para mim, mais eu me amo, cuido de mim, mais amor vem na minha direção.
Quanto mais zelo eu tenho com meus filhos, mais zelo eles têm com eles. Isso é uma lei. A lei do abastecimento diz que quanto mais eu creio que aquela fonte é inesgotável, mais dela virá. Olha isso que eu vou falar agora. Teve uma semana que nós estávamos aqui, eu e minha esposa, num aperto danado, com um monte de coisa para pagar, e a gente tinha que decidir se pagava, se guardava. Eu virei para minha esposa, na verdade a gente já conversa muito sobre isso, então a gente tem uma mentalidade muito similar. Eu virei e falei com ela assim: Paulo, olha só, a gente guardar significa que a gente não está crendo, ou não está acreditando que amanhã ou semana que vem vai vir mais. Eu estou emitindo para minha mente, estou falando para Deus, eu não creio no abastecimento. Eu não creio que se eu fizer, vai vir mais semana que vem. Qual é a frequência que eu estou entrando quando eu emito esse movimento? Eu estou dizendo que eu não creio, olha só, pergunta que eu fiz lá para trás, ver ou acreditar? Então eu não estou acreditando do que eu vou ver. Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, se você não está acreditando no que você vai ver, se você não crê no que você vai ver, automaticamente terei mais disso. Então qual foi a decisão? Bora pagar sem pensar no que tem que pagar e vamos acontecer, vamos deixar fluir. Deixa o rio da vida fluir. Ele anda, ele não para de andar. Se eu parar e descer, não deixar o rio me levar e junto com ele, mais no meu barco, remando e direcionando a minha direção, não deixando a vida me levar, eu vou seguir o fluxo na mesma direção. Então, fica gravado para você que anda segurando as coisas. Ai, eu não posso pagar isso. Ai, eu não posso fazer isso. Porque se eu não guardar, amanhã vai faltar. Você já deu mensagem para Deus? Se está acontecendo na sua vida isso, você está contando migalha, você está dizendo para Deus, você está dizendo para você, você está dizendo para sua mentalidade, para sua energia, que você já falou, vai faltar. Você está emitindo isso, a sua terra que deveria ser fértil, parou de ser fértil. Olha só isso. É preciso entender isso com muita clareza. Muita clareza. Só para não ficar... depois não ter julgamento errado aí na internet. A internet você sabe como é que é a internet. Vamos lá, eu vou explicar de novo. Acreditar sem movimentar não vai fazer nada diferente na sua vida. Acreditar, criando métricas de ações que vão gerar um movimento, que vão gerar um sentimento, vai trazer para mim o que eu creio. Pegou isso aí? Vou falar de novo. Não adianta nada você acreditar e não movimentar. Acreditar e ficar com o bracinho cruzado, esperando a banda tocar. E outra coisa, tá? Quando estiver conversando com alguém em alguma reunião, não cruza braço, porque você tampa todo o seu campo de energia, pra você perceber o que está acontecendo à sua volta. Destrava os braços. Braço trava o meu campo de energia, para eu receber e entender o que está acontecendo. Então, não cruze seus braços. Acredite na lei do abastecimento. Deus é uma fonte inesgotável, a natureza é uma fonte inesgotável, minha mente é uma fonte inesgotável. De onde virão os recursos? Você não precisa preocupar com isso. Não é da sua preocupação preocupar com o que Deus já se preocupa. Você só precisa agir. Busque. Lembra que eu falei? De manhã eu peço para sintonizar. A live de hoje, hein, gente? De manhã eu me sintonizo com a fonte de energia de Deus. Eu peço para que a gente o meu espírito pareie com o Espírito de Jesus, para que eu possa ter acesso à sabedoria, porque eu não sou a sabedoria. Eu acesso a sabedoria. E aí, com sabedoria, as minhas ações serão sábias. E eu posso pegar todo o conhecimento e colocar em prática, pedindo que sempre orientação. Então, essa orientação que a gente chama de superconsciente, eu falei isso também em lives passadas, o superconsciente vai me fazer estar sempre tomando decisões que são sementes que eu planto em terra fértil. Então,
A lei do abastecimento me faz plantar em terra fértil sementes que vão me fazer plantar, colher em abundância o que eu estou buscando. Se na sua vida tá tendo muita regra para fazer as coisas que você quer comprar, para passear onde você quer passear, para desfrutar o que é lei, desfrute é obrigatório. Que desfrute é obrigatório? Eu trabalho o dia inteiro, eu saio de casa de manhã, e eu pego ônibus, eu vou para não sei o quê. Esse é o seu problema. Quanto mais você reclama, mais disso você vai ter. O desfrute, presta atenção, o desfrute está em todos os lugares, inclusive onde você trabalha. Mas eu não gosto do que eu faço, então passe a gostar do que você não gosta, para que você, gostando do que você não gosta, colocando o gostar e o amor no que você faz, você vai chegar aonde você realmente gosta. Essa é a lei do abastecimento. Tá claro isso para vocês? Tudo que eu concentro, meu foco e a minha energia vai me abastecer. Em abundância. Em abundância. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, turminha? Então mesmo. Então, não existe forma contrária. Então, deixa eu falar uma coisa que vocês vão faltar o ar. Então, bora faltar o ar. Se todo mundo que está aqui, ou o mundo inteiro, essas bilhões de pessoas no mundo, decidirem todos ficarem bilionários, é possível? É. Por que é possível? Porque a lei do abastecimento fala que todas as fontes que Deus colocou disponível para você é inesgotável. Então, por que meu não está inesgotável? Porque a sua mentalidade não é de abastecimento. A sua mentalidade é de escassez. Escassez! Você só pensa em escassez. Eu tenho os meus momentos e eu percebo hoje, por estudar isso, os momentos de escassez, mas eu ligo o clique na hora, eu falo aonde eu estou concentrando a minha energia. Eu contei para vocês numa live passada que eu sentei com a minha esposa, as coisas começaram a desandar, eu sentei com ela e falei assim, bora, medo na mesa. Vamos bora falar, fala aí, o que está passando na sua cabeça? E eu falando para ela, a gente identificou muito fácil quais eram as nossas atitudes no dia que estavam produzindo aquela energia dentro da nossa casa. Só pode ser uma brincadeira, e só pode ser uma palhaçada essa live. Vê se eu vou sentar com a minha esposa e lá de um pouco de conversa e as coisas que ele está fazendo, e vai mostrar o que está acontecendo na minha vida. Vai. E é isso que acontece. A peninha é que você não enxerga isso. A peninha é que você não olha para isso, você não entende que não sou eu, Samuel, que estou aqui, que ditei isso para você, meu querido e minha querida. Isso é uma lei de Deus, isso é uma lei universal. Isso funciona, isso é um campo de energia no qual você vive. Eu estava vendo um grupo de empresários conversar, eu adoro ver essas coisas, esse podcast. E eu já falei para vocês lá atrás, um tempo atrás, que empresa não quebra. Quem quebra são os sócios. São os donos. A pessoa quebra, a empresa não quebra, nenhuma empresa quebra. Por quê? Samuel, por que a empresa não quebra? Porque todo o negócio, toda a família, todo relacionamento é uma produção de energia. A empresa só quebra quando os sócios ou os gestores param de produzir energia, de promover energia dentro daquele negócio, de enxergar aquele negócio como uma fonte de energia geradora. É preciso produzir energia. Como eu produzo energia? Criando ações contínuas do que eu e meus sócios e os colaboradores precisam fazer constantemente para alcançar meus alvos. É assim que promove energia? É. É assim que eu produzo energia? É. É assim que a minha equipe promove energia? É. Mas é tão simples assim? É. Só que no simples ninguém faz. E aí, a lamuriação, a reclamação é uma coisa absurda, porque não fazer me dá o direito de me achar um vitimista e reclamar da vida para todos os ares.
Então assim, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do mundo, a culpa é sempre da política, nunca sua. Assuma a responsabilidade. Não põe essa palavra culpa na sua boca, mas põe assim, eu sou responsável. Diga aí pra você assim, ó. Para agora um pouquinho e fala pra você assim, ó. Junto comigo agora. Eu sou responsável por tudo aquilo que está acontecendo à minha volta. Inclusive as coisas ruins. Inclusive o ambiente que eu estou. Inclusive todas as coisas que eu profetizo com a minha boca. Todas as coisas que eu presto atenção e todas as coisas que eu deixo esses dois ouvidos escutar. Porque eu permito. Quando você se torna um ser responsável por aquilo, não estou acreditando que minha afilhada linda entrou aqui. Lala, meu amor, te amo. Quero aproveitar esse momento aqui agora, já que você entrou, Lala, falar que seu padrinho está muito feliz, meu amor, que você recebeu a Eucaristia essa semana. O entendimento disso, tá, meu amorzinho? Entendimento, corpo e o sangue de Cristo, entender isso na íntegra, independente das religiões, tá, pessoal? É muito importante esse passo com Jesus todos os dias. Entender que Ele se entregou por nós para nos livrar do pecado é maravilhoso. Ó, seu padrinho te ama. Pessoal, desculpe interromper a live que minha filhada entrou aí. Eu não podia deixar de falar isso para ela, tá? Então, voltando à lei do abastecimento, você que agora acabou de falar junto comigo, eu sou responsável por tudo que está à minha volta. Aí você vai falar comigo assim, tá bom, agora você me fez me responsabilizar por tudo de ruim que tem à minha volta. Agora como é que eu resolvo? Você resolve com pequenas atitudes todos os dias, mudando a forma com que você tem agido todos os dias. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas das vezes vai ser difícil de encontrar, mas olha só que legal. Eu, Samuel Schettino, estou aqui toda segunda, quarta e sexta para te ajudar nessa caminhada. E eu não estou te vendendo nada, estou te cobrando nada. Pelo contrário, a lei do abastecimento que me faz estar aqui toda segunda, quarta e sexta, onde eu tenho que acordar, que eu já acordo cedo, mas aí tem que acordar, levantar, promover essa energia para estar aqui com vocês, ver qual que vai ser a didática da aula, porque ela vem, eu não programo, ela vai vindo, e eu vou percebendo isso. Me faz ter mais disso. Eu planto com vocês isso. Então, todos os dias eu vou estar aqui dando dicas para vocês, para eu ser o quê? Eu ser uma faísca na vida de vocês, só que você precisa ser uma pólvora acesa para acender. Muitas vezes, mas assim, milhares de vezes eu fui salvo do meu deserto com coisas que eu quis aprender na internet. Com sermões, com pregações, com podcasts, de minha chave virar. Eu falo, era isso. Lembra que eu falei que Deus, quando você pergunta, Ele responde, mas você precisa estar atento. E a lei do abastecimento diz, no início da lei eu disse para vocês, foquem nisso na vida de vocês, não tirem. Sermão da montanha, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei a porta e abri-se-vos-á. Por quê? Porque todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta abre. Para todos, para todos. Quando eu disse para vocês, acho que foi na primeira live eu falei, olha, eu não vou nem falar o que eu estou ensinando aqui, os malzinhos, se tiverem aí, eu creio que não estão porque a frequência não é essa, podem usar também para maldade, porque a mudança de chave, quando você que está aí desse lado entender que a sua vida só se transforma quando você muda a sua mentalidade e aceita essa mudança, os seus movimentos, as suas falas, a sua visão, a sua audição vai começar a ver um mundo diferente. E aí as coisas começam a se transformar. Aí vem a pergunta sempre, né? Mas é assim que acontece? É. Olha só, eu fiz uma anotação aqui para vocês.
Jesus lançou uma chave e ela dizia: o que quiserdes quando orardes e credes que receberes, assim é. De novo. O que quiserdes quando orardes e credes que recebeis, assim é. Olha só, e nós começamos a live da Liga do Abastecimento falando do Sermão da Montanha. Se ele, que através dele é que a gente alcança a Deus, nossas preces vêm através de Jesus. Se ele está dizendo isso para nós, se ele está profetizando isso para nós, por que você que está desse lado aí não crê? Por que você não age de uma forma de entender que não faz sentido viver um mundo de tristeza, de sofrimento, de depressão, num mundo onde a terra que emana leite e mel prometida está à sua disposição? Aonde que está isso? Dentro da sua mentalidade. E ela é construída através das suas ações cotidianas todos os dias. Para perceber quando mudar, é só perceber o que eu ando falando e dar o comando, você vai entender. Você reclama muito, meu querido. Tudo para você é motivo de reclamar. Você adora contar a merda que aconteceu na vida do outro. Você adora ver na internet acidente, roubo, fulano sendo preso e o outro deu tiro no outro. Ah não, mas eu vi foi um cara pegando um ladrão, matando um ladrão. Gente, dependendo do que seja, é um semelhante. Você está vendo o que? Coisa ruim. O que você tem promovido na sua vida? O que você tem crido na sua vida? O que você tem abastecido na sua vida? A lei do abastecimento é tão grande e tão grande que eu partilhei em duas partes aqui para vocês. Eu fiz ela hoje para vocês e na aula de quarta-feira eu continuo falando de lei do abastecimento. Por que, Samuel? Porque a parte maior que tem do livro que eu estudo para vocês é a lei do abastecimento. Por que será? Meu Deus, a resposta para mim não tem dúvida, porque a lei do abastecimento é a lei que gera tudo aquilo que eu faço, reabastece, significa é o mais abundante que tem que ter no livro, porque é o que eu mais preciso entender. É o que eu mais preciso focar. Então, se a lei do abastecimento me diz que quanto mais eu olho para aquilo, quanto mais eu promovo daquilo, mais disso eu tenho, porque tudo é uma fonte inesgotável, e assim Deus o quer quando as coisas são naturais, o que eu preciso fazer? O que você que está aí precisa fazer? Focar em coisas que vão fazer prosperar a sua vida através de escolhas. Mas isso é muito. É mais um coachzinho, é mais um sei lá quem, mais um professorzinho de merda, fala, desculpa o palavrão, aqui falando na frente da gente aqui para ficar motivando. Eu não estou te motivando, eu estou te ativando. Motivação é um motivo para você fazer algo. Eu estou te mostrando fato. Só não vai agir se você não quiser. Só vai continuar do jeito que você está se você escolher isso. E tudo na vida é uma questão de escolha. Não adianta você ficar jogando culpa nos outros. O dia que você jogar culpa nos outros, mas levar a responsabilidade para você, tudo se transforma. Porque você para de ser vítima. É vítima da circunstância, é vítima de onde eu nasci, é vítima de não sei o quê. Se a gente for juntar os fatos, existem milhares de pessoas que saem de milhares de lugares e prosperam. E prosperar, vamos lá, prosperar é só ganhar dinheiro? Não. Prosperar é eu ter abundância de tudo aquilo que eu busco para minha vida e me faz bem. O que é um propósito? Eu escutei a analogia do propósito esses dias que eu adorei. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Olha só, porque todo mundo fala de propósito. Propósito, virou moda, né? Propósito, identidade e tal. Identidade é uma só. Imagem e semelhança do Criador, ponto. O resto você está. Você está empresário, você está médico, você está engenheiro, você está o que você quiser, mas sua identidade principal é ser imagem e semelhança do Criador. E meu propósito, Samuel? Propósito é aquilo que você faz com amor. Então você pode ter propósitos diferentes cada hora que você fizer uma coisa com amor.
E você vai ver que aquilo que você faz com amor, você se empenha e promove energia com abundância, sempre com abundância. Então, vamos lá. Analogia. Imagina uma semente de maçã. Uma semente do que você quiser. É negócio de maçã. Então, fala o que você quiser. Imagina melão, manga, o que você quiser. Essa semente, quando ainda é uma semente, ela não sabe o que ela vai dar. Então, quando eu planto ela na terra, essa semente, pode ser você aí, ela está germinando na terra. Antes dela dar o fruto, ela ainda vai crescer, ela vai enraizar para baixo, ela vai fazer uma força para o movimento dela crescer. Ela vai virar uma árvorezinha, ela vai dar o fruto, e aí sim, vários frutos dessa única semente vão florescer. Quando ela identificar que ela é uma maçã, quanto tempo foi preciso, quanto esforço foi colocado, quanta energia foi promovida com amor. Porque na natureza, e você é um ser natural, tudo é promovido em abundância e com amor. Porque o movimento, ele é constante. Só que ele é feito todos os dias. Ele é feito com constância. Toda vez eu falo a mesma coisa. Pequenos movimentos feitos com constância vão me gerar micro resultados. Esses micro resultados comemorados todos os dias, em pequenas frações com constância, vão me gerar, no final do meu dia, um bom resultado. No final de semana, um resultado legal. No final do meu mês, um resultado maior. E no final do meu ano, um senhor resultado. Significa, muitas pessoas que não me veem na constância, não precisam ver porque eu estou no meu oculto, quando me encontrarem depois de um ano, vão falar: o que você fez? Mas ontem você não era assim, ontem você não estava assim. Pois é, querido, mas eu comecei a fazer movimentos constantes todos os dias, tendo micro resultados todos os dias, e eu não preciso fazer isso para você ver, eu preciso fazer para eu ver, para que o meu mundo consiga acontecer. Quando eu falo meu mundo, perdão, pessoal. Quando eu falo meu mundo, eu não estou falando de um ser egoísta, não. Mas uma lei é uma só, é universal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com otimismo. Se você não aprender a se amar, se você não se amar primeiro, antes de amar o outro, você não tem capacidade nem competência para amar o outro. Então, primeiro, promova o amor com você. Observe no presente o que você tem feito com você. Como você tem agido com o seu corpo, com a sua mente, com o seu dia, com as pessoas à sua volta. A forma que eu ajo com as pessoas à minha volta é a forma como eu lido comigo mesmo. Em aulas passadas eu falei disso. Falei incisivamente. Hoje, na lei do abastecimento, eu digo para você o seguinte: lembra, se tudo é fonte inesgotável, aonde você tem concentrado a sua energia? Então, olha só, processo. Cava um buraco, lança a semente. Regue todos os dias. Veja como parâmetro. Algo que você vai plantar na sua vida. Faça uma simples atividade todos os dias. Crie uma meta de estudar 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos todos os dias. Leia um livro 10 minutos todos os dias. Anote só 5 minutos do que você anotou. Fale na internet, comente com o seu cônjuge, comenta com o seu pai, com a sua mãe, o que você leu todos os dias. Olha só, 10 minutos. Quantas horas tem seu dia? Se você separar isso, esse movimento em constância já vai causar um grande estrago na sua vida. Nossa, que estrago, que estragar. Você entendeu? Um estrago positivo. Porque normalmente boas transformações causam estrago. Um estrago assustador. As pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, faça isso todos os dias. Entenda que a lei do abastecimento é assim. Então, olha para você ver. É tão mágico o que acontece com vocês aqui que eu confesso a vocês, agora eu olhei para a hora, já está no finalzinho da nossa live. Já está no final. Então, quando chegar no final, eu sempre gosto de fazer com vocês aqui uma reflexão. Uma coisa que o pessoal lá da minha equipe pediu, e eu vou deixar aqui em aberto, vocês têm alguma pergunta para fazer? Vocês querem colocar alguma coisa que vocês querem que eu leia para vocês aqui? E
Então, vocês querem falar alguma coisa? Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem colocar alguma coisa aqui? Samuel, eu queria saber isso hoje, sobre a aula de hoje, sobre a lei do abastecimento e tal. Se tem alguma pergunta, se tem alguma colocação, tá aí aberto aqui algum comentário sobre a aula de hoje, que foi importante para você. Lembra de dar o joinha aí. Lembra de curtir essa live de hoje. Lembra de compartilhar ela com seus amigos. Lembra de fazer isso, gerar abundância. Se foi boa para você, indica para um amigo seu que você fala, esse cara aqui, essa mulher aqui, precisa escutar isso que esse cara falou hoje. Samuel falou uma coisa aqui que, eu estava conversando com essa pessoa nessa semana. Eu estava falando com ela sobre esse assunto, eu só não estava sabendo explicar e agora veio como uma luva. Ou eu vou rever essa live de novo, ou eu vou partilhar. Faça esse movimento. Quanto mais movimento você faz, mais você vai atrair para você. Live de hoje, falamos de Isaías 17, do plantio, lembra? Que tudo será colhido em abundância. A aula de hoje é a primeira parte, são duas partes só, essa é da aula que vem. Lei da abundância. Falamos do Sermão da Montanha, depois você volta aí para você ver, vai ficar gravado. Falamos de Deus ser uma fonte inesgotável, falamos sobre a fonte inesgotável da natureza, a fonte inesgotável da sua mente. Falamos entre ver ou acreditar. Você se perguntar, o que vem primeiro, ver ou acreditar? Falamos sobre isso na aula de hoje. Falamos que Deus deu a chave no mundo, que é o que quiserdes, quando orares, crerdes, recebereis. E assim é, guarda isso no seu coração. E eu falei do processo do plantio, como ele é constante e obrigatório. Gente, eu sei que para muitos que estão aí, fica assim, o que esse camarada tá falando? E para muitos que estão aí, fala assim, cara, esse cara tá me fazendo pensar. É isso que eu quero. Se eu tô promovendo em você uma reflexão, se o que eu tô sendo usado, que eu vou falar com vocês aqui, eu não me sinto autor disso, eu me sinto responsável por isso, porque eu tô aqui fazendo a live com vocês. Eu ainda falei nisso da live, gente, ontem de noite, minha mente queria não deixar eu fazer. Aí eu dei o comando para ela, pra gente acordar hoje e fazer a melhor live da semana. A melhor live que eu já fiz até hoje, a próxima eu quero fazer melhor que eu fiz até hoje. Eu dei o comando para que hoje eu estivesse fazendo a live com vocês. É um movimento, é uma métrica, é uma constância. Então, quando eu disse isso para vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu peço ao Divino Espírito Santo para falar comigo. Então, muitas das vezes, isso é sério, tá, gente? Eu olho para minhas lives, eu olho para os cortes que a minha equipe faz e lança para vocês aí, tem hora que eu falo, fui eu que falei isso? Porque eu preciso crer antes de ver. E eu creio nisso, em ser usado para poder agir na vida de vocês, para poder agir até na minha própria vida. Eu creio, eu só preciso não deixar de fazer um movimento, porque todos os dias, creio nisso, tá? Não acha que todo dia tá aqui, uau! Bora fazer live, 5h59 da manhã. Não. Existe todo um movimento, toda uma preparação para que isso aconteça. Leva isso com você. Pensa nisso que eu estou falando com você, que o movimento que você está vendo acontecer, e várias pessoas estão promovendo esse movimento, ela precisa ser colocada energia, em abundância. Ok? Então, quarta-feira a gente vai estar aqui de novo, às 5h59 da manhã, assim. É a minha vontade e eu sinto que isso também é a vontade de Deus. E espero que vocês estejam aqui comigo. Como todos os dias, eu gosto de encerrar fazendo uma oração aqui para vocês e para mim também, obviamente, que a gente faz para a gente e a gente promove isso para as pessoas. E eu estou aqui, como sempre falo para vocês, servir, amar e ser grato, gratidão, muito amor para quem realmente recebeu. Isso introspectou no seu coração, realmente vai ficar salvo. Rose vai ficar salvo sim, tá? Todas as lives estão salvas. Você vai ver lá no Instagram, o projeto 559. Tem da live 1, vai aparecer a capinha lá para você lá, live 9. Da 1 até a 9 tá tudo gravado para vocês aí, gratuitamente, tá? Então, agora eu vou fazer uma oração com vocês aqui agora, para a gente poder finalizar essa live hoje. Então, se você está dirigindo, eu sei que você não pode fechar o olhinho. Vem cá, meu amor. Aqui, ó, minha princesinha chegou, vai orar junto com a gente. Então vem cá, meu amor, vem cá. Bom dia aí. Que Deus te abençoe, minha princesinha. Vamos orar com o papai aqui? Fechar o olhinho? Então, ó.
Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoe a vida dessas pessoas, abençoe a vida da minha casa, a casa de cada um que esteve aí hoje. Que se faça presente todo o ensinamento de hoje, que ele veio do Senhor e eu possa ter sido um instrumento de luz, de amor e de mudança de mentalidade em todas as pessoas. Que eu possa ser faísca na vida delas, para que elas possam se ativar e ser pessoas ainda melhores para elas mesmas e para o mundo a qual elas servem. Que elas tenham no seu coração que servir, ser grato e amar é o que vai fazer todo sentido na vida dela. E não tem motivo maior, Senhor, nesse mundo do que servir com amor os nossos semelhantes. Obrigado, porque hoje é uma segunda-feira, que todos os dias seja uma segunda-feira extremamente produtiva. Eu falo isso e rogo isso em vocês, em nome de Jesus, e profetizo em nome de Jesus, que seja a melhor semana da vida de vocês, que aqui estão. E assim é, porque assim é a lei da abundância. E assim Deus o quer, né, filha? Amém? Amém. Então, pessoal, fica com Deus. Muito amor, muita paz na vida de vocês. A live vai ficar salva. Compartilha, comenta, curte aí para nós aí. E até quarta-feira, às 5h59, no projeto 559 Samuel Schettino aí, tá bom? Um forte abraço a vocês. Um beijo. Fica com Deus.